Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a possibilidade de saída de mais um jogador do plantel no segundo semestre. Também quero falar sobre o Colorado, de olho nas seleções, na Copa América e também no futuro. Afinal, a CBF marca o reencontro do torcedor colorado com o Beira-Rio e Ener Valencia pode encarar a seleção brasileira jogando no Gigante. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo com o apoio da GolCase. Tá rolando o cupom GOLCOLAR. Lá você encontra cases e muito mais. Olha só, ó, na compra de 2 cases, como esse aqui, ó, cases licenciados no Internacional, você leva 4. E tem outras, né? Coisas muito bacanas na GolCase, como esse copo aqui, ó, copo térmico, lindaço da GolCase. Então passa lá no QR Code que está aqui na tela ou no link que está na descrição do vídeo para comprar, né, capinha, copo térmico, garrafa térmica para academia ou, né, se tu tá precisando também de um carregador portátil, lá você encontra também e tudo personalizado do nosso Colorado, tá bom? Link na descrição ou no QR Code que está aqui utilizando o cupom GOLCOLAR, tá bom? Ficamos combinados assim? Então, GolCase, parceiro aqui do canal. Turma, quero começar falando com você sobre a questão envolvendo a saída de mais um jogador. Afinal, existe uma possibilidade, existe uma conversa em andamento para que Matheus Dias jogue no Midtjylland, da Dinamarca. Vocês já devem ter ouvido esse nome, tá? O Inter já negociou, por exemplo, o volante Charles, que jogou aqui, né? Subiu das categorias de base, jogou em 2017 pelo Colorado, volante loirinho, né? Jogou também em outros clubes aqui, como o Ceará, e depois, né, acabou indo para o futebol dinamarquês. Ele está negociando com o Corinthians, né? O Corinthians tem interesse no Charles e, com isso, o Midtjylland da Dinamarca tem interesse no Matheus Dias. As conversas estão acontecendo, o Inter, né, aposta muito nesse jogador, ele foi muito bem, né, na seleção brasileira de base, teve alguns bons momentos também aqui no Inter, o Kudê utilizou bastante ele no ano passado, naqueles times que eram alternativos, quando o Inter preservava jogadores em virtude da Copa Libertadores da América, e neste ano, né, a última aparição dele foi na derrota para o Vitória. O discurso oficial do Colorado é de que ele está fora dos relacionados nos últimos jogos por questões físicas. Ele está fazendo, né, um complemento de atividade física e por isso, né, não tem sido chamado pelo Kudê, não foi relacionado contra o Corinthians, contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. Vamos ver se ele vai pegar a lista no jogo contra o Criciúma. Afinal, né, o Inter tem muitos desfalques e Matheus Dias tem sido um deles, mas também surge essa possibilidade do futebol europeu levar o volante aqui do Internacional, campeão brasileiro sub-20, né, lá em 2021, e para mim uma das principais peças daquele time que ainda era treinado pelo João Miguel, né, jogador que até agora não conseguiu se firmar dentro do plantel profissional. Falando ainda sobre categoria de base, gente, o Kudê tem que quebrar a cabeça. Afinal, né, para o jogo de domingo contra a equipe do Criciúma, ele não conta, né, com o Wesley, que levou o terceiro cartão amarelo, Lucas Alário na mesma situação e ainda não tem, né, os jogadores que estão na seleção. Por isso, né, um garoto chamado Luca Drummond pode ganhar uma oportunidade no time titular, né, como um atacante. Afinal, ele é o único centroavante que o Internacional tem para esse jogo. Lembrando que o Luca, o outro Luca, né, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e por isso, né, não tem possibilidades de começar o jogo aqui em Criciúma. O que eu estou projetando de time do Internacional, tá? É difícil. Se o Kudê tá quebrando a cabeça, a reportagem também para tentar montar esse time. Vamos lá. Fabrício no gol, Bustos de volta para a lateral direita, Vitão, Robert Renan ou Fernando, né, aqui na abertura da zaga, com o René na esquerda. Se jogar o Fernando como zagueiro, Thiago Maia abrindo o meio campo. Se não, Fernando abre o meio. Arangues e Bruno Henrique. Wanderson, Alan Patrick, e aqui uma dúvida, tá? Se joga o Luca Drummond ou se joga o Gustavo Prado, ou até mesmo o Johan, né, lá na frente. Aí poderia, né, puxar esse meia para trás e deixar o Alan Patrick com um pouquinho mais de liberdade para jogar. São as duas possibilidades, tá? Do time do Internacional, então, para esse jogo de domingo contra o Criciúma, que vem de derrota, perdeu para o São Paulo por 2-1, mas deu um sufocão lá no Morumbi, tá? Então, por muito pouco, né, o Criciúma
não cometeu um crimezinho ontem. Criciúma que fica então a 2 pontos da zona do rebaixamento, então também é um jogo importante para eles aqui neste cenário. Para a gente fechar as informações do Inter, também com o apoio da Gigante Veículos, carros novos, seminovos, teu usado na troca é certeza do melhor negócio. Lá em Capão da Canoa você encontra, né, tudo que você está procurando para o seu carro novo. Eu quero falar sobre seleções. Afinal, né, hoje tem Borré em campo contra a seleção da Costa Rica, né, a Colômbia que venceu na abertura da fase de grupos, né, da Copa América. Então, se vencer hoje, está classificada para a próxima fase. E aí a volta, né, do Borré vai demorar um pouquinho mais. Mas, né, hoje também, ontem teve o jogo da seleção do Uruguai que bateu, né, a Bolívia por 5-0, né, o Rocher já classificado para a próxima fase. Então, dificilmente, né, o Rocher volta antes da final. Eu imagino que o Uruguai seja o principal favorito, mas o grande ponto está na seleção do Equador. Afinal, tá, a Venezuela está classificada no grupo do Equador, venceu os 2 jogos, ou seja, venceu o Equador e venceu, né, também a seleção mexicana. E agora, né, tem um jogo de férias contra a Jamaica na última rodada. Mas, por outro lado, né, o Equador venceu a Jamaica e igualou a pontuação do México. Inclusive, hoje o Equador estaria classificando como segundo do grupo. Então, esse jogo, no domingo, né, à noite, vai definir quem passa de fase, se México ou Equador. Se o Equador for eliminado, o Ener Valencia já voltaria para o jogo do dia 4, contra o Fluminense lá no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e seria um baita de um reforço para o Internacional. Então, o Inter está esperando, né, este jogo de forma ansiosa, já que o Borré e o Rocher naturalmente devem avançar por conta das suas seleções. Lembrando, tá, que o Inter tem agora na sequência jogo contra o Criciúma no Heriberto Rios no domingo, volta a jogar depois contra o Fluminense na quinta-feira e há uma novidade. No dia 7 o Inter joga contra o Vasco no Beira-Rio. O Inter indicou o estádio Beira-Rio como palco do jogo. Lá no site da CBF ainda tem um asterisco, né, dizendo que o Inter pode mudar o local porque está fazendo testes ainda no estádio Beira-Rio, mas do que eu ouvi é muito provável, tá, que o Beira-Rio seja escolhido como palco do confronto diante do Vasco da Gama. Então o Beira-Rio está voltando já no dia 7 e com certeza no dia 10 contra o Juventude, jogo de ida da Copa do Brasil, é onde o Colorado vai voltar para casa. Tá bom? Não esquece de passar na KTO.com, disse para vocês, né? Tem Colômbia e Costa Rica e tem um odão lá na KTO, que é para Rafael Borré marcar a qualquer momento e para Colômbia vencer o jogo contra a Costa Rica, uma odd pagando 2,81. Tem também, né, Brasil hoje contra a seleção paraguaia, né, um gol do Rodrigo, né, esse também está no odão da KTO, então participa lá, faz a tua fezinha, dá aquela brincada onde a diversão acontece, tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!